Presidente Trump recebe príncipe herdeiro da Arábia Saudita na Casa Branca. Cidade de Nova York registra aumento nos pedidos de porte de arma oculta. Brasileiro com green card preso pelo ICE em aeroporto tem doença autoimune. Copa do Mundo 2026. Estados Unidos anunciam visto rápido para quem já comprou ingresso. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump recebeu na Casa Branca, nesta terça-feira, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Essa foi a primeira visita de MBS, como é conhecido, desde que o repórter do Washington Post foi assassinado por agentes sauditas em 2018. Espera-se que o Washington e Riad fecham vários acordos durante a visita. Entre outras coisas, Trump pretende aprovar a venda de caças F-35. Em maio deste ano, Trump foi recebido pelo príncipe herdeiro saudita em Riad. Durante as conversas, MBS se comprometeu em investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E agora você acompanha um giro pelas notícias da região de Nova York com a repórter Aletheia Rodrigues. Mais de 30 moradores de Roselle ficaram desalojados após um incêndio que destruiu várias residências na manhã desta segunda-feira. Um bombeiro foi levado ao hospital com um ferimento leve no braço. Ainda não há informações sobre a causa do acidente. O prefeito Donald Shaw afirmou que a Cruz Vermelha Americana está prestando assistência aos moradores que foram afetados pelo incidente. A influenciadora digital Miriam Yarimi, de 33 anos, conhecida por fabricar perucas, aceitou um acordo judicial que a condenará a uma pena de 3 anos e 9 meses de prisão. Ela foi condenada por atropelar e matar uma mãe e os 2 filhos pequenos no Brooklyn, no dia 29 de março deste ano. Yarimi disse à polícia no dia do acidente que estava assombrada por dentro e com o diabo nos olhos, quando atropelou as vítimas. Embora a promotoria tivesse a pena máxima de 5 a 15 anos, o juiz do caso ofereceu à influenciadora uma pena mais branda, de 3 a 9 anos. Yarimi dirigia um carro de luxo e estava com a carteira de habilitação suspensa no momento do acidente. O carro acumulava quase 11 mil dólares em multas de trânsito e também de estacionamento, incluindo 21 multas por excesso de velocidade e 5 multas por avançar o sinal vermelho. E apesar da cidade de Nova York mostrar uma queda histórica nos casos de tiroteio, os dados também indicam um aumento significativo nos pedidos de porte de arma oculto. Essa tendência se intensificou consideravelmente no último verão. Segundo uma análise de dados do Departamento de Polícia de Nova York, desde junho de 2022, quando uma decisão do Supremo Tribunal obrigou os legisladores de Nova York a flexibilizarem as restrições existentes à obtenção de licença de porte de armas, dezenas de milhares de nova-iorquinos solicitaram licenças para portar armas escondidas fora de casa. O número de pedidos de autorização submetidos mensalmente aumentou quase 10 vezes nos últimos 3 anos. O processo para solicitar o porte oculto de arma é a permissão ao Estado para portar uma pistola ou um revólver que não esteja visível em público. Os portadores dessas licenças estão proibidos de portar armas de fogo em locais sensíveis, incluindo a Times Square, bares, bibliotecas, escolas, prédios governamentais, hospitais, entre outros. Desde a mudança na lei, que era uma das mais restritivas no país, mais de 17 mil nova-iorquinos obtiveram licenças e mais de 8 mil pedidos adicionais estavam pendentes em 1º de outubro deste ano. E a mais recente atração do zoológico Turtleback não é uma nova espécie que chegou, é a oportunidade de ver veterinários em ação com grande variedade de animais que eles atendem. É possível ver os bichinhos passando por uma consulta veterinária.
recebendo medicações ou até fazendo exames como radiografias, coletas de sangue e outros procedimentos. O local se juntou ao seleto grupo de zoológicos credenciados pela Associação de Zoológicos e Aquários, que oferecem esse tipo de atração. Inaugurado em 1973, o Turtleback abriga cerca de 150 espécies e é reconhecido pelas suas contribuições na conservação de animais e reabilitação de tartarugas marinhas. E a ex-vereadora de Boston, Tânia Fernandes Anderson, foi libertada ontem da prisão federal após cumprir um mês de pena relacionado a acusações de corrupção. Após se declarar culpada de 2 acusações, Fernandes Anderson se apresentou à prisão em 17 de outubro para cumprir pena e agora ficará em liberdade condicional por 3 anos. A ex-vereadora também foi condenada a pagar $13 mil em indenização. A promotoria havia recomendado uma pena de 1 ano e 1 dia. Anderson foi acusada de lucrar milhares de dólares com o esquema de propina, após supostamente ter concedido um bônus considerável a um membro da equipe dela. A ex-vereadora foi eleita pela primeira vez em 2021 e novamente em 2023 para representar o Distrito 7 e foi a primeira imigrante africana e muçulmana americana eleita para o Conselho Municipal de Boston. Ela anunciou oficialmente a renúncia do cargo em junho deste ano. A seguir, na Flórida, mais de 120 crianças são resgatadas durante a operação. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Uma grande operação federal resgatou 122 crianças em situações de risco na Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A grande operação policial chamada Home for the Holidays resultou no resgate de 122 crianças na Flórida. Segundo as autoridades, essa foi uma das maiores ações de resgate infantil já realizadas no país. O resultado foi divulgado na segunda-feira. A ação durou 2 semanas e foi liderada pelos U.S. Marshals. Segundo a investigação, as crianças estavam desaparecidas ou em perigo. Algumas delas viviam situações de abuso, negligência ou até exploração sexual. Elas têm entre 1 e 17 anos de idade. Na Flórida, a Força Tarefa atuou nas cidades de Orlando, Tampa, Jacksonville e Fort Myers, além de outros 9 estados do país. 6 suspeitos foram presos, acusados de crimes graves. As crianças foram colocadas em lares temporários seguros e recebem acompanhamento de agências de proteção infantil para decidir o futuro de cada uma. E um barco se chocou com rochas no lado norte do Porto Canaveral. De acordo com autoridades, 7 pessoas estavam a bordo e foram resgatadas. 6 chegaram a ser ejetadas da embarcação. Todas precisaram de atendimento médico. 4 delas tiveram ferimentos graves. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros Aquáticos, pela Delegacia do Condado de Brevard e pela Guarda Costeira. A causa do acidente que aconteceu no domingo ainda é desconhecida. A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem investiga o caso. E um detento foi recuperado pela polícia após fugir do centro de detenção do condado de Sumter.
Segundo a autoridade de segurança, Joseph Brown, de 39 anos, escapou no fim da tarde de domingo enquanto trabalhava na cozinha do presídio. Ainda não foram divulgados detalhes da fuga. Ele furtou uma bicicleta e um carro para deixar a região. Câmeras corporais dos agentes registraram o resgate ocorrido poucas horas depois. Brown foi encontrado dentro de um lago, após tentar se esconder na água, mas sem sucesso. O detento foi levado de volta para o centro de detenção e agora enfrenta novas acusações pela fuga e pelos furtos. E a comunidade de Sanford deu boas-vindas ao jovem jogador da Florida State University, a FSU. Ethan Pritchard, de 19 anos, voltou para casa depois de se recuperar de um tiro na cabeça disparado em agosto. Milhares de pessoas se reuniram vestindo as cores da FSU e da Seminole High School para receber Ethan em uma forma de apoio coletivo. Ele disse que se sentiu grato pelo carinho da comunidade e afirmou ser um milagre. E investigadores dizem que o tiro foi um caso de erro de identidade. O jogador levava a tia e uma criança para casa quando tudo aconteceu. 4 pessoas já foram presas em conexão com o incidente. Ethan continuará o tratamento em casa. Fará fisioterapia 5 vezes por semana para reaprender a andar. E um brasileiro com green card, que foi detido pelo ICE, relata tratamento médico precário em prisão. O brasileiro Diogo Fickert Passos Vidal, residente legal nos Estados Unidos desde os 12, foi preso ao desembarcar no aeroporto de Miami após uma viagem ao Brasil. Ele teria sido detido por uma questão administrativa envolvendo benefícios de desemprego em 2015. A família explica que a questão já teria sido resolvida. Preso há cerca de 2 meses, Diogo tem sarcoidose, uma doença autoimune grave. Os advogados alertam que ele não está recebendo o cuidado necessário no centro de detenção no Texas e denunciam a falta de medicamentos básicos ou atendimento especializado. A próxima audiência foi marcada para 11 de dezembro, mas a família pede a agilização do processo devido à situação crítica de saúde. Com o objetivo de chamar a atenção sobre o caso, a família criou uma campanha na internet. No próximo bloco, polêmica na COP30. Presidente Lula rebate fala de chanceler alemão sobre Belém. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. O Conselho de Segurança da ONU votou pela adoção de uma resolução redigida pelos Estados Unidos que endossa o plano do presidente Trump para encerrar a guerra em Gaza. O documento indica que os Estados-membros podem participar do Conselho de Paz presidido pelo presidente Trump, concebido como uma autoridade de transição. Esse conselho deverá supervisionar o fechamento e a recuperação econômica de Gaza. A resolução também autoriza uma força internacional de estabilização que ficará responsável pelo processo de desmilitarização de Gaza. Israel e o grupo terrorista Hamas concordaram no mês passado com a primeira fase do plano de 20 pontos de Trump para Gaza. Agora, a resolução da ONU é vista como vital para legitimar um órgão de governança transitória
e tranquilizar os países que enviam tropas para lá. A autoridade palestina afirmou estar pronta para participar da implementação. Trump celebrou a votação e disse que fará o cronograma nas próximas semanas. No Brasil, o presidente Lula rebateu a declaração de um chanceler da Alemanha que participou da COP30. O presidente Lula ficou irritado após o político alemão Friedrich Merz dizer que jornalistas estavam contentes pelo retorno à Alemanha. Em agenda em Tocantins, na terça-feira, Lula chegou a dizer que, para conhecer o local, Merz deveria, abre aspas, ter ido a um boteco, fecha aspas. A declaração de Merz ocorreu durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio na última semana. O chanceler alemão aproveitou ainda para enaltecer a beleza do país europeu. E agora o assunto é Copa do Mundo 2026. Os Estados Unidos vão agilizar a emissão de vistos para visitantes estrangeiros com ingressos para o evento. A boa notícia anima os fãs de futebol espalhados pelo mundo. A novidade foi anunciada pelo presidente Trump na segunda-feira, juntamente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Washington vai implementar um sistema de agendamento para entrevistas de visto que priorize os torcedores estrangeiros que comparecerem aos Jogos da Copa do Mundo 2026. Since the creation of the White House FIFA Task Force earlier this year, Secretary Rubio's team at the State Department has worked tirelessly with the Department of Homeland Security to ensure that soccer fans from all around the world are properly vetted and able to come to the United States next summer easily. Trump acrescentou que o evento poderia gerar 30 bilhões de dólares e criar 200 mil empregos. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que foram contratados 400 funcionários consulares adicionais para processar vistos, dobrando a presença em alguns países. No entanto, Rubio deixou um aviso aos fãs. Your ticket is not a visa. It doesn't guarantee admission to the U.S. It guarantees you an expedited appointment. You're still going to go through the same vetting. We're going to do the same vetting as anybody else would get. The only difference here is we're moving them up in the queue. We're moving them up faster. A FIFA prevê que entre 5 e 10 milhões de pessoas viajarão para os Estados Unidos para os Jogos e disse também que torcedores de 212 países já compraram mais de 1 milhão de ingressos. Em comunicado, a organização de futebol afirmou que os portadores de ingressos receberão detalhes sobre o sistema de vistos prioritários no início de 2026. As partidas acontecerão em 11 cidades americanas de 11 de junho a 19 de julho. Canadá e México também vão sediar alguns jogos. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.